Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Um compressor de ar-condicionado ele pode parar de funcionar por várias razões. Uma delas é por conta do mau funcionamento desse componente aqui, o capacitor de potência. Acontece que nem sempre a gente tem um capacímetro à mão para poder testar. Sem falar que para você testar o capacitor, você precisa retirá-lo do equipamento, do ar-condicionado, esperar ele descarregar ou descarregar ele de alguma forma para poder fazer o procedimento de medição. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma fórmula muito simples e fácil e eficaz para você saber se a capacitância do capacitor está dentro do informado aqui na etiqueta, com uma ligeira diferença de mais ou menos 5%. Aqui no YouTube já existe alguns vídeos ensinando a calcular capacitores de ar-condicionado. Acontece que essa fórmula ela só funciona para máquinas de 9 e 12 mil BTUs. De 18 mil acima ela já não funciona mais, ou seja, é uma coincidência. Essa fórmula que eu vou te ensinar, ela funciona de verdade. E qualquer capacitor de qualquer ar-condicionado de qualquer potência você vai conseguir conferir se ele está dentro da capacitância nominal. Dessa forma, você vai poder saber se o compressor está ligando ou desligando, ou aquecendo muito ou com a corrente alta, se o motivo é o capacitor de potência. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, já se inscreve, deixa aquele like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. É importante também que você saiba que aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário em destaque, eu deixei um link que vai te levar para 18 cursos profissionalizantes voltados para a área de instalação de ar-condicionado, manutenção, reparo de placas, elétrica e comandos elétricos. São todos cursos gravados por mim, com 3 anos de acesso, grupo de WhatsApp e certificado de participação. Bom, eu não sei se você sabe, mas o capacitor de partida, né, ele tem apenas 2 polos. Aqui você está vendo 4 terminais, 2 e 2, mas é porque geralmente ele é alimentado com uma fase e essa mesma fase segue para o compressor. Eu vou fazer um desenho para ficar melhor ilustrado. Mas como regra geral, seja esse capacitor com terminais ou seja capacitor só com 2 fios, ele só tem uma entrada e uma saída. Não é mais e menos, igual o capacitor eletrolítico, não é positivo e negativo, ele só tem uma entrada e uma saída. A fase que entra aqui é a mesma que sai aqui. Nesse caso, para ele alimentar o compressor. Então jamais você deve colocar uma fase aqui e a outra aqui, tá bom? Então uma fase entra aqui, sai aqui e vai para o compressor, que é para a bobina auxiliar. Eu vou estar fazendo um desenho para ficar melhor ilustrado. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui estão os terminais do compressor. Ele tem 3 terminais e com letras distintas para cada um. É a R, S e C. Ok? Aqui está o capacitor com os 2 polos, igual eu mencionei. E aqui a gente tem o L e o N, que seria fase 1 e fase 2, ou uma fase UN, tanto faz. Então as ligações ficariam da seguinte maneira. Ó. Aqui do L, de uma das fases, eu venho, geralmente você vem para o capacitor e do capacitor você vem para cá. Por isso que o capacitor costuma ter 2 terminais, porque você pluga aqui uma fase e deriva para o compressor. Beleza? O outro lado do capacitor, ele vai para o S, que seria a bobina auxiliar. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai para cá. Sobrou o R. O R, ele vai conectar ao neutro. Então, basicamente, é assim a ligação do capacitor para o compressor. Para você fazer o cálculo que eu vou te ensinar, você só precisa de um alicate amperímetro, que geralmente quase todos os instaladores têm. É mais fácil você encontrar o instalador com um alicate amperímetro do que com um capacímetro, né? Capacímetro é esse equipamento aqui. Ele tem a função única de medir o capacitor. Embora que existem multímetros completos que tem a escala de capacitância também. Ok, o primeiro
cálculo, a primeira medição que você vai fazer é medir a corrente com o alicate amperímetro nessa conexão aqui, ó, do capacitor para a bobina auxiliar, do capacitor para o S. Então, esse alicate aqui eu colocaria ele bem aqui. Vou pegar esse valor e vou anotar. Depois nós vamos fazer isso aqui na prática no compressor. Depois você vai pegar o multímetro e medir aqui, ó. Faz de conta que isso aqui são as ponteiras do multímetro. Eu vou medir bem aqui, ó, e anotar. Tá? Vamos fazer essa medição, essa corrente e essa tensão, colocar aqui e depois fazer o cálculo da fórmula. Olha só, eu já estou com as ponteiras de prova aqui em cima dos terminais do capacitor, tá? Estou aqui com o multímetro, desligou, deixa eu ligar ele aqui de novo. Vou estar ligando o compressor e vamos ver a tensão que vai registrar aqui. Eu medi entre esses dois terminais 380. Então, eu vou anotar aqui, ó. 380 volts. Não se assuste com essa tensão. Isso aqui tem uma explicação lógica que a gente não vai entrar nesse detalhe, porque o capacitor ele registra a tensão de pico da rede, né? Mas enfim, vamos seguir em frente para a gente não desviar do assunto. Agora, com meu alicate amperímetro, eu vou medir a corrente entre o terminal do capacitor e a bobina auxiliar, que seria o S. Nesse caso, ó, é esse fio branco aqui, ó. Tá? É esse fio branco aqui. Vou medir a corrente nele. R$ 4,22 a nossa corrente aqui, ó. Agora eu vou montar a nossa fórmula. Só um segundo. Bom, então ficamos assim, pessoal. 4,22 foi a corrente multiplicado por 26,52. Esse 26,52 é uma constante da fórmula. Independente da tensão e da corrente, você sempre vai usar ele. 4,22 ampere vezes 26,52. Eu vou deixar essa fórmula aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. 4,22 vezes 26,52. Vamos ver quanto que vai dar isso. 4,22 vezes 26,52. Deu 11 mil e alguma coisa, esse valor não interessa, é só você seguir essa fórmula. Agora eu vou pegar esse valor e vou dividir pela tensão que eu medi lá no capacitor, que foi 380. Então eu tenho um resultado aqui de 29,45, praticamente 30. O que é esse resultado? É o resultado em microfarad, ou seja, esse capacitor ele deve ser de 30 microfarad. Se a gente chegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, dá para ver que ele é de 30 microfarad. Ou seja, digamos que eu fui no cliente verificar esse ar-condicionado. Verifico o capacitor e vejo que é de 30 microfarad e faço esse cálculo. Digamos que dê 25. Deu 25 microfarad, 27, sei lá, 28. E eu vou conferir com a etiqueta, com a descrição no corpo do capacitor. Se por acaso não bater ou tiver a proximidade quase que exata que você viu, questão de meio microfarad, porque perceba que o capacitor ele tem uma tolerância de 5% para mais ou menos. Então, se não bater dentro dessa tolerância, dentro desse valor, o capacitor está comprometido. Você pode fazer isso com qualquer valor de capacitor, seguindo esse cálculo, que vai dar exatamente o que eu te falei. Para não restar dúvida, eu tenho aqui um outro capacitor. Aquele lá eu já cantei a bola que ele é de 30 microfarad e o cálculo se aproximou. Agora eu tenho um de 20 microfarad, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Olha só. 20 microfarad. Eu vou substituir aquele capacitor por esse e vamos repetir esses cálculos para ver se a fórmula realmente
vai dizer que esse capacitor ele é de 20 microfarad. Digamos que aquele de 30 tivesse caído sua capacitância e tivesse apenas com 20. Vamos ver qual que é os valores de corrente de tensão que a gente acharia ali? Bora ver? Ó, 368, né? Volts. Agora eu vou medir a corrente nesse fio branco que é o que vai para a bobina auxiliar. Dois ponto 71. Vou montar a fórmula e repetir o cálculo. Ou seja, 2,71 vezes 26,52 dividido por 368. Se essa fórmula for verdadeira, uma diferença tão grande, né, de capacitância. Então vamos lá. 2,71 vezes 26,52 dividido por 368. Olha quanto que deu. 19,52. Ou seja, como eu já mostrei, o capacitor ele é de 20. Aqui, ó. Com a tolerância de 10% até. Então perceba que ele está quase, ó, 19,52. Para você ver que o cálculo é verdadeiro, independente da capacitância, ele vai mostrar se o capacitor está bom ou não. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode te ajudar um dia, mesmo que você não precise, Luciano, eu tenho todos os equipamentos de última geração, tudo bem, mas conhecimento nunca é demais. Vai ter muita gente que não tem, está começando agora um capacímetro, não é tão caro, mas também é meio complicado. É meio complicado da pessoa ter na sua maleta, às vezes quebra, enfim. Mas compartilha esse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa algum comentário. Pô, cara, legal, não sabia, agora fiquei sabendo, para que dê incentivo para a gente compartilhar mais conhecimento, mais experiência com vocês. Tá bom? Obrigado.